Queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Paz do Senhor, meus irmãos. Que Jesus esteja abençoando cada vez mais a vida de vocês. Irmãos, gostaria que hoje vocês vissem esse vídeo que eu vou trazer para vocês de um grande estudioso também. Eu já trouxe alguns vídeos para vocês nesses estudos todos aí que nós estamos fazendo, que ele vai falar como que a carne afeta a mente. E nós já lemos um texto aqui de Ellen White que ela fala, do Espírito de Profecia, que ela fala que a carne nunca foi um bom alimento. Porque Deus não deu esse alimento para nós comermos no princípio, Ela fala no texto dela que se Deus estivesse, se a carne fosse tão boa assim para comer, Deus já teria dado esse tipo de alimento no Éden. Interessante, a gente deveria parar para pensar, Então prova que esse alimento não é um alimento para nós comermos, porque ela faz mal a nós. Deus ele permitiu, Ele permitiu um período de tempo, como ali com Noé. Mas como ele viu que o ser humano não ia largar esse tipo de alimento, e foi aí que veio as leis de saúde, E agora, nos finais dos tempos, é onde que ele está tirando, sim, esse alimento de nós e todos os outros tipos de alimento que faz mal, para nós termos uma mente lúcida, saudável, para a gente fazer as escolhas corretas, agora, no momento, e também quando vier a grande batalha, a batalha do Armagedon. Mas antes de vocês verem o vídeo, eu gostaria de ler algumas coisas aqui para vocês, que diz assim: existem alimentos que fazem a pessoa pecar mais naquilo que ela tem mais tendência a pecar mais. Você sabia disso? Isso é um estudo científico. A carne, por exemplo, leva para a tendência sexual. E eu fico pensando, irmãos, nos nossos dias, em toda a história, como que as pessoas elas são altamente viradas para isso, movida a isso. O ato sexual, a gente vê mesmo na época de Noé mesmo, Noé não comia carne, mas o povo ali comia, Eu vi alguém dizendo isso, não sei aonde, acho que foi uma pregação que eu vi. Noé não comia carne, antes do dilúvio, mas as pessoas ali, elas comiam. Por isso que na época de Noé foi uma época muito difícil, por isso que Deus destruiu. Época de Ló, Então a gente vê que na história da humanidade o ato sexual é muito presente, E a carne é que leva a isso. Quanto mais carne a gente come, mais animal a gente fica. E eu vejo muito isso nos dias de hoje, como nós estamos perdendo a paciência facilmente, como nós estamos cada vez mais corrompidos, irmãos, em questão de caráter. E eu já fiz esse estudo aqui com vocês em questão do lóbulo frontal. Um lóbulo frontal danificado, O que acontece com a gente? Para quem não viu aí, pega o estudo sobre o lóbulo frontal. E ali você vai ver muitas coisas interessantíssimas em questão a isso. Existe um texto de Ellen White, do Espírito de Profecia, que diz que se as mães cuidassem com o que colocam na mesa, as cadeias, os hospícios, os abrigos não precisariam estar cheios. Olha só. Então, se nós pararmos para pensar onde está a estrutura, é importante ou não a questão da alimentação. Nós devemos pensar assim, irmãos. Como eu já disse nos estudos passados todos aí, tudo parte pela alimentação, pela boca. Tudo aquilo que a gente coloca para dentro, não saudável, ou saudável, vai sim modificar o nosso caráter, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Pega aí o estudo sobre o lóbulo frontal e você vai compreender mais sobre isso que eu estou dizendo. Uma mãe nunca deveria colocar frango de granja para uma filha comer, porque os frangos de hoje
em dia está tudo cheio de hormônios. E junto com os hormônios da sua filha, de nossas filhas, que está em ebulição, os especialistas falam que é servir vida sexual desenfreada para as filhas. Olha que importante, que assunto importante. Né? Hoje a gente vê aí o tanto de como que os jovens estão entrando nessa prática sexual cada vez mais jovens, né? Cada vez menos. A gente vê aí menininhas de 10, 12, 14 anos já grávidas. É preocupante, irmãos. É preocupante, é por isso que eu estou trazendo todos esses estudos aqui para vocês e é por isso que Deus está tentando trazer a gente para o Éden. Por isso que Deus está reeducando a nossa alimentação agora nos finais dos tempos. Porque é os finais dos tempos. Tipo assim, ou é agora ou é nunca. Entende? Porque nós sabemos que nós estamos chegando próximo da batalha do Armagedon. E é nesse momento, irmãos, que nós vamos precisar ter uma mente lúcida para que nós possamos fazer as escolhas corretas. Como eu já disse para vocês, por que o nosso mundo está do jeito que está? Tem um porquê, claro que tem. E eu, Júlio, tá? Agora é uma questão particular minha, de todos esses estudos que eu estou fazendo, tudo parte pela alimentação, tudo. Não é à toa que está aparecendo aí. Se eu paro para pensar e começo a montar o quebra-cabeça, eu começo a enxergar, eu consigo enxergar. Não é à toa, irmãos, que um monte de porcaria está vindo para nós aí comer, né? Hoje a alimentação carne está completamente adulterada e nós amamos essa alimentação, né? Em questão de churrasco, hoje é churrasco para lá, churrasco para cá, churrasco, entendeu? Então veja aí o que essa pessoa vai falar sobre esse estudo, né? Como que a carne, sim, ela afeta a nossa mente. E é por isso que Deus está tirando essa alimentação também de nós. Nesse vídeo você vai estar aprendendo como que os alimentos animais eles vão afetar o nosso cérebro. Quantos de nós não ouvimos falar de casos de pessoas com depressão, ansiedade ou outros quadros psicológicos que realmente dificultam a conduta da vida da pessoa? Só que muitas pessoas atribuem essas doenças mentais apenas para questões hereditárias ou outros casos pequenos. Eu estudo a fundo essa questão do vínculo entre a alimentação e os efeitos que ela vai ter no seu cérebro. São incontáveis os casos de pessoas que tentam seguir uma dieta ou tentam seguir um programa ou até mesmo ter disciplina para ir treinar, só que elas não conseguem, justificam banquetes alimentares por causa da ansiedade e acabam por prejudicar ou o seu processo de emagrecimento ou ganho muscular. Como muitos de vocês já devem saber, o nosso intestino ele é rico em microbiota, que é uma complexa diversidade de bactérias. Essas bactérias elas são extremamente benéficas para a sua digestão e absorção nutricional. Para quem não sabe, os seus hormônios eles não caem do céu. Você precisa de uma boa digestão e uma boa absorção nutricional para esses hormônios ficarem enfatizados e serem secretados de uma forma equilibrada e harmonizada. E existem infinitos estudos mostrando do benefício que um consumo alto de fibras vai ter para todas essas bactérias intestinais, que é associado a uma dieta totalmente vegetariana. Só para você ter ideia, existem entre 10 a 100 trilhões de células microbianas dentro do seu intestino. Só que quando a gente consome carne ou outros alimentos animais, essa colônia de bactérias saudáveis ela acaba por reduzir e a nossa bactéria intestinal ela fica muito semelhante aos animais carnívoros. O problema é que essas bactérias elas não têm uma eficiência na quebra de fibras vegetais. Muito pelo contrário, elas ao invés de causar um efeito fermentativo que é positivo para o seu intestino, elas causam um efeito pútrido, que é podridão. Como você pode ver, a população de bactérias do seu intestino, ela depende totalmente da sua dieta, da conduta da sua alimentação e dos alimentos que você seleciona no seu dia a dia. Ao você comer carne, você fica com resíduos de proteínas no seu intestino. E essas proteínas, elas apodrecem, porque elas vêm de um músculo de um animal. Então, elas não conseguem ser convertidas em nada que não seja tóxico para o seu corpo. Algumas dessas toxinas elas são bem conhecidas, como a cadaverina, o cresol ou até mesmo a putricina.
e elas vão afetar negativamente o funcionamento do seu cérebro. Se eu pegar, por exemplo, a toxina chamada cresol, ela vai danificar o DNA na produção da bainha de mielina. E a bainha de mielina, ela é responsável pela neurotransmissão. Aqui, pessoal, eu desenhei um neurônio para vocês terem noção de como que é a transmissão nervosa dentro do nosso cérebro. Aqui nós temos os dendritos, eles vão receber a informação. Aqui a gente tem o núcleo da célula nervosa e o axônio. O axônio ele corre bem no meio entre esses pontos roxos, até o terminal do axônio, onde vai ocorrer a finalização da transmissão nervosa. E esse fio que corre aqui no meio, ele é protegido por essas camadas protetoras, chamadas bainhas de mielina. É uma camada de gordura. Por isso que gorduras são excelentes para o funcionamento cerebral. Por isso que a gente escuta falar de ômega 3, 6, 9. E quando você prejudica essa bainha de mielina, o axônio fica totalmente exposto. E isso pode prejudicar a transmissão daqui para cá. Tudo que você faz, os movimentos, os pensamentos, tudo depende dessa transmissão de informação nos seus neurônios. Para você entender melhor, se eu pegasse esse fio elétrico, ele é como se fosse a bainha de mielina. A bainha de mielina é justamente essa camada protetora do fio elétrico. O que aconteceria se eu raspasse essa camada protetora e deixasse o fio totalmente exposto? Pois é, os sinais elétricos não vão estar conseguindo completar de forma eficiente a transmissão de comunicação. E a mesma coisa vai acontecer no seu cérebro. Se você prejudica a bainha de mielina, o axônio vai ficar totalmente exposto. Quando o axônio está totalmente exposto, você está vulnerável a vários outros tipos de doença, não só como ansiedade e depressão, mas também esclerose múltipla, que também tem outro caso causado pela proteína encontrada no leite. Essa proteína ela entra na sua corrente sanguínea porque a proteína estava apodrecendo dentro do seu intestino, ela vai entrar em contato com a sua corrente sanguínea e imediatamente o seu sistema imunológico vai ser acionado para destruir essa proteína. Só que para o seu azar, essa proteína do leite ela é muito semelhante à sua bainha de mielina, porque ela provém de um outro mamífero. Então, você desenvolveu aí uma doença autoimune. E o que é uma doença autoimune? É quando o seu próprio sistema imunológico declara guerra contra alguma parte específica do seu corpo. Se o seu sistema nervoso central for prejudicado, você prejudicou boa parte das funções de pensamento, cognição. Se você pensa rápido, quando você come carne, você vai ter isso prejudicado. Por isso que muitas pessoas que param de consumir carne e vão para uma dieta totalmente vegetal, começam a ter melhor rendimento acadêmico. Engraçado, né, como elas ficam felizes do nada. Pergunta para qualquer vegetariano estrito, você vai observar que eles são genuinamente felizes. Se bem que existem também muitos veganos e vegetarianos perturbados, porque eles estão se entupindo de açúcar e outros produtos alimentares industrializados ou que provêm de animais sem saber. Por isso que é importante você olhar o rótulo de ingredientes de tudo que você comprar que for industrializado. Bom, pessoal, eu acho que deu para vocês entenderem mais ou menos como que a carne ou produtos animais ou a proteína animal vai afetar negativamente o seu cérebro. Se você quer ter domínio próprio, se você quer ter controle, aprenda que o alimento vai afetar o seu cérebro. A mente é quem vai dominar o seu corpo. Se você quer seguir uma dieta, se você quer ter disciplina para ir treinar, é a sua mente, o seu estado mental que vai determinar a eficiência disso ser repetido todos os dias. Interessante, né? É coisas pra gente pensar, né? São tudo, né? Todos esses estudos que eu estou trazendo, irmãos, não acredita em mim não, tá? Por favor, vai você, pesquisa você, leia, estuda, corre atrás, né, de pessoas que entendem sobre o assunto para que você possa tirar suas próprias conclusões, porque todos esses estudos que eu estou trazendo estão fazendo muito sentido para mim sim. E eu estou aqui querendo passar um pouco do meu conhecimento, daquilo que eu estou estudando, daquilo que eu estou correndo atrás para saber, porque para mim é de suma importância. Quando eu li no livro de Ellen White, irmãos, ela falando que a reforma de saúde ela está intimamente ligada com a mensagem mais poderosa dos nossos dias, que é a mensagem do terceiro anjo, eu fui querer saber o porquê. Eu ainda comia carne, essas coisas. E aí quando eu descobri o texto que as pessoas que estão meia convertidas em relação de comer carne se afastarão do povo de Deus, eu falei, opa, peraí. Eu preciso entender mais sobre esse assunto. E aí eu fui descobrindo. Então todos esses
temas, esses assuntos, esses vídeos aí que eu estou fazendo ao longo desses meses, é coisas que faz muito sentido para mim. É coisa que bate, entendeu? Que tem muita ligação. Ellen White diz: é melhor cuidar da saúde do que tratar da doença. Quem não cuida da saúde terá que arrumar tempo para tratar da doença. Coma, vista e fale para a glória do nosso Deus. Que possamos sim começar a cuidar da saúde, porque sim, tem uma ligação muito forte aí de Satanás querer deturpar a igreja, entende? De Satanás querer desviar o nosso foco para que a gente não entenda, não ouça a voz do Espírito Santo. Porque é aquilo, né, irmãos? Ou você acha que Satanás ele é burro? Você acha que Satanás não sabe o que está fazendo? Sabe assim? Eu penso assim, para mim, irmãos, para mim, ele pode ser, né? Ele pode ser burro para você, digamos assim, né? Mas para mim não. Eu sei o que ele está fazendo. É por isso que eu consigo ter percepção das coisas, é por isso que eu consigo enxergar o porquê das coisas. Por que hoje os alimentos estão corrompidos? Por que hoje nós estamos comendo os piores alimentos do mundo em 10 anos para cá, que o Tiago Rocha fala? Você acha que isso é à toa? Claro que não é. Então, para mim, Satanás não é burro. Ele sabe o que está fazendo. Claro que sabe. Ele sabe para onde nós vamos. Ele sabe o que nós vamos precisar ter nesse momento aonde nós estamos indo. Ele sabe que a gente precisa ter uma mente lúcida para fazer as escolhas corretas. Ou você acha que ele não sabe disso? Você acha que ele não sabe? Pensa um pouquinho. São coisas que a gente tem que pensar. A gente tem que parar para pensar. Satanás foi, digamos assim, o braço direito de Deus. Você acha que ele não tem uma inteligência, um poder para saber, para sacar as coisas? Você acha que ele não conhece a Bíblia, o espírito de profecia? Você acha que ele não estuda a Bíblia? Você acha que ele não conhece de profecias? Do que vai vir, do que o ser humano vai precisar para ter uma mente lúcida? É claro que ele sabe, irmãos. É claro que ele sabe. E está tudo escrito, irmãos. Está tudo escrito. Que Deus os abençoe. Desejo ver você, mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto até o meu lar eu vou viver todo dia.